Bom, eu queria começar, que é estranho começar agradecendo sem ver vocês, porque eu tô com a cara aqui no meu slide. Mas eu queria começar agradecendo vocês, todos da banca, em especial a Lígia, vou falar no final, mas para não começar a chorar agora. Bom, a minha tese ela não foi tão linear, né? Ela teve muitas mudanças, mas eu acho que a gente conseguiu chegar onde a gente queria chegar com esse trabalho, né? Na tese em si eu conto um pouquinho esse processo, que eu não vou me alongar muito aqui, porque, enfim, né? Eu tenho esses 30 minutos, 55, segundo o lixo. Mas a gente chegou nesse trabalho final e eu acho que ele tinha como ele tinha que ser mesmo, né? Ele é como ele tem que ser mesmo, e tratando do que ele tem que tratar mesmo, principalmente nesse momento que estamos vivendo agora, né? Ele tem como título Meritocracia e Projeção de Futuro na Perspectiva de Jovens Alunos, a ideologia do mérito na construção da vida normal, que é em minha autoria, né, com orientação de Lígia, pelo Programa de Pós-Educação da Universidade Federal da Bahia. Ele teve como objetivo geral, e eu vou apresentar o objetivo mais para quem está assistindo do que para a banca em si, porque a banca teve acesso ao material escrito, né? Mas ele teve como objetivo geral compreender, a partir das perspectivas e vivências de adolescentes e jovens do nono ano de uma escola pública da cidade de Salvador, como os discursos meritocráticos e seu viés medicalizante impactam na projeção de futuro. E aí eu fiz essa escolha do viés medicalizante para os discursos meritocráticos, para focar mesmo nas questões da individualização e culpabilização das questões sociais, né, e construídas no coletivo para os indivíduos, né, as pessoas especificamente. Com objetivos específicos, teve que compreender como os discursos meritocráticos são assimilados e vivenciados pelos jovens estudantes do nono ano dentro e fora da escola, conhecer como os alunos do nono ano entendem seu próprio processo de escolarização, trajetória escolar e possíveis fracassos, reconhecer qual o papel do mérito na experiência escolar dos adolescentes e jovens estudantes do nono ano, entender qual o papel da experiência escolar na projeção de futuro dos adolescentes e jovens estudantes do nono ano de uma escola pública. E aí eu fiz essa escolha, né? Nós fizemos essa escolha pelos alunos do nono ano, porque são pessoas que já têm uma trajetória escolar, né, avançada, afinal de contas estavam concluindo o ensino fundamental, mas que também poderiam preservar as questões da projeção do futuro, mas no intuito dos sonhos, do que seria o ideal, enfim. Então, nesse entre uma coisa e a outra, poderia trazer experiências muito interessantes, como trouxeram, né, para a gente compreender. Esse sumário também eu coloquei para quem não está com acesso ao material, só para entender mais ou menos qual foi o desenho da tese. Então, tem a apresentação, que eu conto um pouco o percurso, a introdução, que eu apresento um pouco o trabalho, 2 sessões teóricas, uma sessão metodológica, 3 sessões de análise, as considerações finais, as referências e os elementos pós-textuais, que são mais o relato ampliado, os documentos usados, enfim. Na primeira sessão teórica, que tem como título Juventude, Escolarização e Pobreza, discutindo a condição de ser aluno jovem sob a lógica medicalizante, a princípio, eu quis situar, né, a partir dos meus referenciais teóricos, o que a gente entendia como adolescência e como juventude, né? E aí eu adotei Abramo, Exposito também, mas Abramo sobretudo, para entender que a adolescência é, né, um período que vai dos 15 aos 17 anos, e a juventude dos 15 aos 24 anos. Então, a juventude, a adolescência é parte da juventude, mas eu quis fazer essa diferenciação porque existem algumas falas do senso comum e da ciência também sobre a adolescência especificamente, e aí eu não quis misturar tudo, embora na própria tese muitas vezes eu fale jovens, para não ficar repetindo jovens e adolescentes. Né? Na minha pesquisa foram adolescentes e jovens de 15 a 19 anos. E aí, na ciência hegemônica, os conceitos de adolescência e juventude, né, sobretudo focado na adolescência, ela vem muito com um padrão naturalizante, né, e generalista dos conceitos. E dentro dessa questão generalizada, eles falam muito de características desse adolescente como características pejorativas. Então, é uma fase de conflito, de descontrole, de responsabilidade, de desequilíbrio. E aí, tanto centralizado nas questões orgânicas,
e aí cerebrais, as questões de hormônio, como também em questões outras, como psíquicas, por exemplo. E aí fala do luto, né, do luto do corpo da criança, mas nesse modo de entender é sempre trazendo como uma fase, né, e uma fase que sempre vai ser assim, que não leva em conta a cultura, não leva em conta aspectos sociais, históricos, econômicos. É como se toda a juventude, toda a adolescência fosse igual e acontecesse igual em todos os locais do mundo, do Brasil e das situações econômicas. E em contraponto a isso, né, a tese vem tentar trazer uma adolescência e juventude pautada na pluralidade e que leve em conta os condicionantes concretos, né? Então, os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais, raciais, etc., né? Que possa entender que existem diversas juventudes, né? E que a gente precisa considerar. Porque desconsiderar essa pluralidade é ignorar, né, a juventude pobre e de maioria preta, né, aqui no Brasil, enquanto juventude. Porque nesses estudos mais gerais, né, que se fala que a adolescente está atrás de liberdade, né, adolescência e juventude, está atrás de liberdade, que a questão financeira é uma questão impeditiva, por não trabalhar, por depender dos pais, que a juventude é condição de ser jovem, está apenas estudando e não trabalhando, e aí a gente fica se perguntando qual é a juventude que pode estar só estudando e não trabalhando, né? Qual é a juventude que tem essa questão da dependência financeira dos pais? São todas? Não são. E essas pessoas que não estão nessa condição deixam de ser jovens? Não deixam. Então o trabalho tenta levar em conta isso, né? E nessas, nessas pesquisas, e, enfim, na hegemonia científica, existem conceitos que eles vão acabar na escola, né? Atravessando o contexto escolar. E aí uma concepção pejorativa de que esses adolescentes jovens não têm nada com a cabeça, não se preocupa com nada com o futuro, são imaturos, responsáveis. E aí, se tiver ali o marcador de raça e de classe associado, como é na maioria do público da escola pública, aí vai se dizer que é vagabundo, que é vândalo, né? Ou que já tem alguma proximidade com o crime. E dentro disso, vai dizer que essas pessoas elas precisam de cultura para voltar para a norma, que é uma norma estabelecida socialmente de ser, se comportar, falar. E aí vai se dizer que existe uma carência cultural. E essa carência cultural faria, né, essas pessoas falarem errado, falarem com trejeitos de bandido, e que a escola seria o lugar que faria com que essas pessoas voltassem para esse padrão. Só que as pessoas não pensam assim e falam isso simplesmente porque querem, pensam e falam, né? É porque existe aí uma história científica também que veio tentar atestar que existia inferioridade dos negros em relação aos brancos, né? É, que vai tentar mostrar que existe uma tipificação de perfil, e aí muito a partir de Lombroso, uma tipificação de perfil de bandidos, né, que você poderia tipificar e conseguir atuar antes mesmo do crime acontecer, né? E aí tudo isso, né, dessa ciência, desse histórico da ciência, transformava então a desigualdade em um fato natural, fosse nessa via mais biológica ou fosse na via mais cultural, né, no caso na falta de cultura, de estrutura familiar, e cultura essa que seria a cultura dominante, né? Que seria a certa que todo mundo teria que seguir. Dentro disso é que vem a medicalização, né, da educação e da sociedade. Porque ela é uma racionalidade que naturaliza a vida humana. Então, ela diz que existe um padrão ideal de você ser, né, se comportar, e quando você não está nesse padrão, você está desajustado. E, portanto, a gente precisaria ajustar ou eliminar, né? Mas ajustar essas pessoas ao que é exigido socialmente, numa naturalização. E a escola seria esse lugar de ajustamento, né? A escola restauraria, então, essa suposta igualdade de oportunidades, porque na sociedade capitalista, eu vou falar um pouco mais lá na frente, né? Houve essa ideia de que, como você não nascia mais nobre ou não nobre, então você ascender socialmente, economicamente, seria a partir do seu esforço pessoal, né, e da sua luta diária para conquistar esse lugar, né? E aí
Dentro disso, a escola, então, traria essa oportunidade para esses desestruturados se estruturarem. Então, a escola daria os limites, a escola daria a cultura, né? Porque, afinal de contas, dentro dessa concepção hegemônica, a pobreza é entendida como promiscuidade, né? Um lugar de promiscuidade e lugar de criminalidade também. Então, os alunos são entendidos como usuários e ou traficantes de drogas, e essa criminalização traz a polícia para dentro da escola. Né? E a gente, quando é uma escola particular, a gente chama pelos pais, né? Tenta resolver as questões da disciplina a partir dos pais, e quando na escola pública a gente quer chamar a ronda escolar. E isso comunica muito como a gente enxerga esse público, e sobretudo esse público jovem, que é estudante da escola pública. A outra seção teórica da tese vai tentar traçar um histórico aí sobre a relação da meritocracia e do capitalismo. Né? Ele tem como título Meritocracia e Capitalismo, a lógica neoliberal atravessando percepções práticas e perspectivas sobre escolarização, trabalho e futuro. Né? A concepção da meritocracia, ela surge, mesmo que não com essa terminologia ainda, a partir do apogeu da burguesia e do capitalismo enquanto sistema socioeconômico. Né? Por quê? Porque nasce com ele essa ideologia liberal, que entende que as pessoas, que o Estado, enfim, não interfira muito, né? E as pessoas elas possam crescer e ascender a partir dos seus próprios esforços. Só que essa ideologia ela traz uma concepção naturalizada de sociedade também, como se o sistema que a gente vivesse não fosse um sistema construído socio-historicamente, economicamente também, fosse o natural, né? Um sistema natural em que todos vivem e que para viver nele você precisa se esforçar e correr atrás daquilo que você deseja. Então a sua ascensão seria a partir do mérito do trabalho. Então você trabalhando duro, arduamente, conseguiria ascender socialmente. O que deu a ideia, né, do darwinismo social, porque se cada um se esforça, compete por melhores lugares e sobrevivem aqueles que são mais aptos, né, melhores a sobreviver dentro dessa sociedade. Só que criando essa ideologia e essa ideologia sendo disseminada, ela cria uma alienação, né, claro que junto com outras questões, óbvio, né, e que as pessoas entendem e subjetivam que existe uma única possibilidade de vida, e que é essa, né, de você ascender a partir dos seus próprios esforços. E isso se torna uma verdade. Né, e a pessoa, ela atua dentro desse sistema sem se perceber dentro do próprio sistema. E aí, como é cada um por si, né, ela tenta e vem a todo tempo tentando apagar a consciência de classe, porque aí sem consciência de classe você entende que é isso mesmo, que é cada um por si e que a pessoa precisa procurar se esforçar para ascender e não se organizar coletivamente para derrubar o próprio sistema, né? E o neoliberalismo, ele vem reforçando todas essas questões e trazendo uma racionalidade muito importante, aí Dardot e Laval vem falar isso, né? Que é da concorrência como premissa fundamental. Então, além de você se esforçar, etc, etc, você precisa concorrer com os seus pares, que não são entendidos como pares. Né? Você precisa concorrer para você conseguir ascender. Então, você tem que ser um autogestor de si, né? E essa concorrência traria o motor do progresso. Então, você não tem que ajudar as pessoas, porque você ajudando as pessoas, você vai estar impedindo que elas cresçam individualmente. Né? E possam conquistar o seu lugar no mundo, por assim dizer, no mundo capitalista. Né? E ela também traz uma racionalidade de que, quer dizer, na verdade, ela reforça essa racionalidade de que esse modo que a gente vive é um consenso. Por quê? Porque, enquanto racionalidade, ajuda a abafar o dissenso, abafar aqueles que discordam. Né? Até porque quem discorda vai ser ajustado pela própria lógica medicalizante. Né? E aí, ela produz subjetividades, porque as pessoas elas não param em falar, agora eu vou entender que é cada um por si. Não, né? É que a gente vivendo nessa sociedade, a gente vai colocando para dentro esse modo de existência e vai subjetivando mesmo, como se ele fosse o único modo de existência possível. E aí, para trazer um pouco para a escola,
esses mesmos fundamentos, eles se tornam estruturantes dentro dessa prática escolar, né? Então, a escolarização e a boa escolarização, ela é entendida como responsabilidade do aluno e ou do professor, né? Individualmente. Só que nessa de você entender que com esforço você consegue, né? E que com esforço mesmo a partir de uma estrutura precária e de salários também ruins e de superlotação de sala, etc., né? Questões mais estruturais. Entender assim, você deixa as políticas educacionais de fora, de avaliação, né? E é o que tem acontecido. As políticas educacionais têm sido poupadas, as gestões têm sido poupadas, governamentais, eu digo, né? Porque se tem uma valorização da formação individual, e tendo isso, você culpabiliza alunos e professores, e os alunos você culpabiliza pelo próprio fracasso, pelo fracasso escolar, né? Culpabiliza pela evasão, e aí saiu da escola simplesmente porque não queria mais estudar. Aí vem e reforça as outras questões todas que eu já falei, de ser vagabundo porque é jovem e de classe pobre, né? E aí você vai reforçando essa série de questões e recaindo na medicalização mais uma vez. E dentro desse contexto, a escola ela se torna um passaporte para o futuro. Ela se torna uma ferramenta para igualar a disputa, já que a sociedade é uma disputa. E a gente entende que existem desigualdades, ainda que uma desigualdade naturalizada. A escola traria essa possibilidade de igualar a disputa. Então, se a pessoa é escolarizada, ela pode agora competir com aqueles outros que já nasceram de famílias privilegiadas, por assim dizer. E aí, uma sociedade de classe justa seria a função da escola, né? Da escola promover. Só que quando a gente olha para o histórico, e muita parte de Pato também, dessa escola oferecida, né, para as crianças e para a juventude pobre, a gente vê que existe aí, né, um histórico na educação de ensinar funções de padeiro, de questões de oficina mecânica, e enfim, trabalhos braçais. Né? Então, até onde, mesmo dentro dessa lógica, né, se quer de fato igualar a disputa, embora essa disputa não seja igualada, né? E aí a escola também reproduz, e aí os seus alunos também compram essa mesma ideia, né? De que os melhores empregos, eles virão a partir do esforço que se faça para consegui-los. Então você precisa ter uma maior preparação intelectual, e isso envolve um maior nível de escolarização, então tem aí toda uma corrida, e Calmas vai falar muito, né? Para as formações, as graduações, enfim, né? Só que vai recair numa graduação com a concepção mercantil da educação, que quer o quê? Produzir diplomas em série, né? Importando muito pouco qual formação tem se dado a essas pessoas, né? E algumas pesquisas vão mostrar que muitos dos jovens da escola pública já estão inseridos no mercado de trabalho, né? O que eu não acho que seja novidade em relação a isso. E que esses trabalhos, em sua maior parte, são precários. E que também eu não acho que seja novidade para ninguém. E esses trabalhos precários, eles, cansativos como são, né, contribuem e muito para a evasão escolar. Só quando esse aluno evade, a gente diz que é porque ele nunca fez nada com a vida, e e reproduz todas as questões que a gente já falou, né? Para esse público, o curso técnico e o profissionalizante, ele se apresenta como uma possibilidade muito forte, né? Porque desgraduação nem sempre é para mim, eu vou demorar muito tempo, né, para conseguir me formar e eu preciso de algo, e aí vocês vão ver que os próprios alunos da minha pesquisa, né, reproduzem isso, e eu preciso de algo que seja mais rápido. Então, um curso técnico que me faça ingressar mais rápido no mercado de trabalho e que possa me dar essa qualificação necessária para poder trabalhar, ganhar melhor e conseguir me estruturar. E quem sabe no futuro fazer uma graduação, né? Então, um futuro imediato essa questão do trabalho, muito focado no trabalho, seja a partir do curso técnico profissionalizante ou a partir de nada, qualquer trabalho que se apresente, né? E depois, no futuro, é que vem uma possibilidade de uma boa profissão, depois do estabelecimento aí de uma vida mais estruturada. E claro que tudo isso baseado no esforço pessoal. Com base nisso que eu apresentei, é que eu fui para campo. Né? A minha pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, que tentou aí considerar as dimensões sociais e históricas em todo o seu processo, né?
tentou também estar atento aos aspectos éticos, políticos, enfim, né? Porque uma pesquisa não é neutra. E eu tenho pressupostos teórico-metodológicos. Eu parto de uma visão de mundo. E foi com essa visão de mundo que eu cheguei, não impondo, óbvio, né? Mas eu cheguei nos jovens da minha pesquisa, né? E essa foi uma pesquisa que apostou na força do diálogo mesmo, e de ouvir, poder ouvir desses jovens o que eles têm a falar e não o que falam sobre eles, né? Então foi muito baseado em escuta, em troca, e para isso teve grupos, e para isso teve entrevistas, né? E o questionário para poder selecionar, esse nome é feio, quem estaria participando dos grupos. E aí foi feito com os alunos do 9º ano do ensino fundamental, né, 2, de uma escola pública daqui de Salvador. E esse grupo, ele tinha a princípio 13 alunos, né, embora nem sempre participasse, na verdade. Ele começou mesmo com 10, né, uma média de 10 alunos, e aí 6 permaneceram até o final. As turmas A e B eram turmas muito diferentes, né? A turma B tinha muito mais aluno mais velho e multirepetente, e a turma A eram alunos mais novos, com idade normal para aquela série, né, que cursavam. E eu acho que essa permanência, claro que teve os motivos objetivos, que é a questão de prova e proximidade do final do ano letivo, mas eu creio que essa permanência desses 6 alunos foi muito porque para eles fazia muito mais sentido estar naquele lugar discutindo aquilo que a gente discutia, né? As entrevistas individuais foram feitas com 4 e não com 6, porque eu deixei muito livre também para eles. Assim. Um deles não era tão assíduo quanto os outros, e eu deixei muito livre para eles, que se eles quisessem participar da pesquisa, eles me procurassem no dia tal, na sala tal. E aí, os que me procuraram, a gente ou fez a entrevista ali naquele momento, que na verdade foi um só, ou marcou para fazer depois, né? E aí foi bom para aprofundar as histórias de vida e foi muito rico o momento das entrevistas e depois analisar as entrevistas também, muito, muito rico mesmo, assim, completou bastante o trabalho. Dentro de tudo isso, então, do que eu pude ver nos questionários, nos grupos e nas entrevistas, né, ficou muito forte o quanto que a meritocracia era naturalizada dentro deles. Né? E por isso a primeira sessão de análise tem como título Meritocracia e a Naturalização das Desigualdades, o mito do esforço pessoal na relação entre escolarização, trabalho e futuro. Né? Eles tinham argumentos pautados basicamente em esforço e mérito pessoal. E por mais que eu puxasse muito eles, tanto nos grupos quanto nas entrevistas, para tentar entender a questão do contexto, está muito internalizado, ele já sabe o quanto que eu puxei, né? Não para impor, mas para, enfim, né? Tentar fazer pensar junto mesmo. Eles têm isso muito internalizado, quem não tem também, né? Mas eles têm isso muito internalizado, a questão do esforço do mérito. Eles reproduziam muito esse discurso neoliberal de responsabilização pela própria existência, né? E eles entendiam que a desigualdade, ela existia. Não é que eles negavam a desigualdade, não, a desigualdade não existe, eu estou no mesmo pé de igualdade de qualquer outro. Não era isso, né? Não era nesse sentido. Mas eles entendiam que essa desigualdade, ela é natural, normal. E aí, o que eles precisam, na verdade, é se esforçar ainda mais para conseguir dar conta de sair desse lugar de desigualdade e se colocar em pé de igualdade com aqueles que já nasceram, né, numa condição socioeconômica maior, né, por assim dizer, do que eles. E aí eles falavam que a questão de você conseguir é você correr atrás mesmo. Tá, tem mesmo aquele que na disputa sai lá na frente, como a Isadora falou, né? Mas reverter a questão mesmo de correr atrás. Então, para vencer na vida, isso aí são falas deles, né? Para vencer na vida, chegar lá, caberia a cada um lutar até o fim e não desistir. E aí tem a fala de Stephanie, né? Mesmo que não seja fácil, tem que ter determinação. Você pode tudo, basta querer. Então, existe uma desigualdade, só que não é por um sistema construído, etc. Não. Né? É que a lógica capitalista é o real e a gente não pode sair dessa lógica, né? Capitalista neoliberal. Então, não tem como conseguir imaginar um outro modo de existência que não seja nesse, na sociedade estruturada em classes, né? E aí eu perguntava para eles mais diretamente o porquê que existia, então, pessoas pobres que estavam pela rua. Eu perguntei tanto em grupo quanto nas entrevistas individuais por que essas pessoas existiam. E as respostas eram nessa direção, de que não chega lá porque desiste, né? Que a pobreza não existiria se ninguém desistisse. Então, se você não desistir, ficar ali firme e forte na sua luta, um dia você chega lá. Não tem como não chegar. Eu separei alguns trechos
né? Como de Stephanie, por exemplo, que fala, tipo assim, eu acredito que você, como querer, consegue. Aí eu falo, mas minha pergunta é, todas as pessoas que querem conseguem? Todas? Ela diz, se a pessoa correr atrás, batalhar muito, 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 sim, muitos, acho que ela consegue sim, e não desistir nunca. Não desistir nunca? Por mais que você não tenha conseguido uma vez, quem sabe na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, nunca é tarde para você correr atrás do seu objetivo, do seu sonho. Mas aí, quem você acha que não alcança o sonho é porque desistiu no meio do caminho? Algumas pessoas sim. E aí eu pergunto no trecho original, né? Que algumas pessoas são essas, mas aí ela quer voltar para o assunto que a gente já estava conversando antes, aí por isso que eu cortei, né? E ela fala, tem que correr atrás. Eu pergunto, e o que é correr atrás? Aí ela fala, insistir, nunca desistir, ter fé, que um dia você vai conseguir. Ivan também fala, né? Essa coisa de que você tem que manter o foco e correr atrás, e que se você fizer isso, você chega lá. E aí eu perguntei, para chegar lá depende de quê? E ele disse, só de mim. Só de você, só de mim. Nada mais, nada mais. Porque, tipo assim, eu acho que eu tenho que ter meu foco. E quem não vence na vida porque não teve foco, porque eu acho que é porque não tem o interesse. Não tem o interesse de estudar, que é essa questão da escola mesmo, como modo de ascensão. Né? Então, eu acho que é muito difícil a pessoa conseguir alguma coisa na vida sem estudo. Que é uma reprodução, né, de um discurso que a gente vende a todo tempo. E aí, ainda que eles coloquem esses aspectos da desigualdade e eles reconhecem isso, são compreendidos de modo naturalizado, como eu já falei, e é quase uma fatalidade. E aí, se uns trabalham e estudam, ou apenas trabalham, e outros podem só estudar, é porque, enfim, é isso. E a gente tem que, na verdade, correr atrás e trabalhando, estudando, que a gente vai conseguir um dia e sempre na palavra luta, 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 mas essa luta diária mesmo, né? Que eles trazem. E aí eles não falam de lamentação, nem de revolta pela injustiça, não tem nada disso. É naturalizado e dentro disso a gente vai conseguir chegar lá uma hora. Né? E aí, como diria Ivan, o que é importante é você trabalhar, lutar pelo seu, sem prejudicar ninguém, sempre aí trazendo essa questão da honestidade, né? De que você tem que se manter honesto, trabalhador, sem pegar nada de ninguém, sempre seguir o correto, que um dia você vai chegar lá. Sobre a escolarização, também não foge muito dessa regra, né? Então, quando o aluno ele passa por alguma dificuldade de escolarização, é porque é falta de interesse dele de querer aprender, interesse de estar ali, né? Depende de cada pessoa, a escolarização dá certo, e aí a escola sempre se mantém fora, né, dessas motivações para um possível fracasso ou uma possível dificuldade, né? E eles individualizam bastante mesmo o processo, quer dizer, reproduzem a individualização do processo, né? E aí falam muito dessa questão da indisciplina como algo associado à falta de educação, então é porque não tem educação em casa, por isso que conversa, e aí conversando atrapalha, e aí uma visão ideológica mesmo do problema, né, como diria Pato, que encobre a percepção da maneira pelo qual os sistemas educacionais e social agiram na produção de suas dificuldades escolares e sociais. Então eles sentem dificuldade, mas quando eles vão falar da própria dificuldade, eles falam que é porque também ou é burro ou não quer também aprender, era um menino que também não se comportava em sala e tal. E aí eu pergunto diretamente sobre a estrutura escolar, né? O quanto que isso pode ou não influenciar. E aí quando eu pergunto diretamente, aí eles falam do calor, do quanto que faz calor, eles estudavam pela tarde, né? O quanto que faz calor e que não tem ventilador e tal, mas aí depois o discurso fraturava também, que eu diria Pato, né? E eles voltavam a falar que, embora tudo isso acontecesse, o que importa mesmo é que você se esforce e não saia da linha e você vai conseguir, né? E aí, eles também falavam dessa individualização do problema a partir da cabeça, né? Que é um clássico, na verdade, na medicalização, né? Que é a medicalização na sua forma mais organicista. E aí, Ivan mesmo vai falar, né? Eu não entendo nada até hoje, que ele estava falando em relação às retenções, né? Nas séries e tal, a gente estava conversando sobre isso. E ele falou, não entendo nada até hoje, vou morrer e não vou entender matemática. Eu só acho matemática ruim porque eu não tenho cabeça para isso, não entra na minha mente. Eu acho que tenho cérebro de galinha. E aí essa coisa mesmo de falar que a cabeça não dá para o estudo e tal, ao passo que fala que, na verdade, se você quiser mesmo, você pode até sair dessa condição de dificuldade e ascender.
mas existiria uma dificuldade aí que seria orgânica, né? Como, por exemplo, a pessoa nascer com alguma deficiência mental, alguma paralisia, como disse Stephanie na fala dela. E aí, quando fala de futuro especificamente, eles falam isso, né? De você permanecer estudando, de seguir sua vida correta, sem desvio. Quem está fora da escola, para eles, e muito Ivan como porta-voz, né? É porque, né, quer dizer, está mais suscetível a entrar no mundo do crime, né? Se ele se mantiver na escola, é difícil que entre no mundo do crime, e aí muito protagonizado pelo consumo de drogas ilícitas. Aí ele chega a falar de um grupo de alunos, de amigos, que ele tinha em um outro bairro que ele morou, e aí ele fala, fulaninho mesmo não está mais na escola, já se envolveu com coisa errada, e se eu tivesse lá, talvez eu também tivesse me envolvido. Mas não, eu vim para cá, e aí eu estou focada, eu estou nos meus estudos procurando aqui meu futuro, né? Então, a escola teria esse papel, né, de manter o jovem no padrão ideal de comportamento e moral. E aí, seguir o estudo até o final, a partir dos seus próprios esforços, claro, né, vai fazer ele galgar um lugar no mercado. E galgando esse lugar no mercado, ele poderia ter um futuro promissor, ainda que essa promessa seja só mesmo ter a vida normal, né, que eu vou falar mais para frente. Então, a escola seria essa salvadora de vidas mesmo, esse caminho para o futuro, uma forma de obter um local no mercado de trabalho. Só que é isso que eu falei, né? Ainda que seja um futuro promissor, não é essa promessa de uma vida rica, né? É uma vida normal. E aí, por isso, também virou uma categoria de análise em uma seção que se chama Entre o Sonho e a Vida Normal, a busca de possíveis na projeção de futuro e a centralidade da vida no trabalho. A vida normal que eles trazem, né, e repetiram diversas vezes, tanto no grupo quanto nas entrevistas, é muito você ter um salário, e aí esse salário pode ser mínimo mesmo, né? Comida na mesa e uma casa para morar. Isso é ter uma vida normal. E eles projetam no futuro essa vida normal, né? E a escola, ela tem o papel de dar o certificado de conclusão, para que eles possam ter essa vida normal. Porque quando não existe esse certificado de conclusão, as pessoas olham, não, o mercado olha para eles como se eles fossem vagabundos. Então, eles precisam desse papel. E a escola, ela se torna esse lugar, né? Não existe na fala deles muita importância da escola como um meio de aprender, né? Ainda que fosse assim mais generalizado de aprender. Não, é mais mesmo concluir para poder te levar a algum lugar, né? Só que quando eu fiz com eles no encontro uma redação sobre a projeção, então eles tinham que me dizer na redação como eles estariam daqui a 10 anos. Então, na verdade, seria uma carta deles para eles mesmos, 10 anos no futuro, para essa pessoa que estaria vivendo o presente. Então, o ano seria 2028, porque foi 2018 o campo, né, da pesquisa. Nessas redações, não. Nessas redações eles falavam de ter coisas maravilhosas. Então, eles falavam de ter carro, de ter casa, de viagens. Mas quando vinha para o cara a cara aqui, é como se eles diminuíssem o sonho deles para poder caber nessa vida normal. E quem sabe, se eles não conseguirem alcançar uma ascensão realmente futura e ficar só na vida normal, isso não trazer também uma frustração ou uma culpa por não ter conseguido alcançar, já que para alcançar bastava se esforçar 5 vezes mais. E esse normal deles é importante a gente colocar, que tem recorte de Ó, classe. deu 30 minutos, tá? Você pode continuar a apresentação, mas para avisar para você, viu? Tá bom, mas já tá acabando também. Valeu. Esse normal é um normal com recorte de classe mesmo, né? Porque se a pesquisa tivesse sido feita com adolescentes e jovens de classe média ou alta, né, da sociedade, o normal não seria esse normal de um salário mínimo e comida na mesa e casa alugada para morar, né? Seria um outro normal. E essa vida normal não deixa de ser a exteriorização da naturalização dessa realidade social, né? Então, como eles entendem que existe desigualdade, projetar o normal seria naturalizar, né? Que é desse lugar que eles falam. E para alcançar essa vida normal, eles falam muito do trabalho, né? Que eles precisam trabalhar enquanto ainda estiverem estudando ou, e principalmente, quando terminarem os estudos. Só que esse trabalho é qualquer trabalho, não é o trabalho sonhado, é o trabalho que tem a vaga, né? Todos eles, sem exceção, falam isso. Que é o trabalho que tem a vaga, é o trabalho que se apresenta. Porque o trabalho é tanto o sustento, né, para a gente chegar nessa vida normal, como um lugar social.
Então, quando você trabalha, você não é vagabundo, né? Quando você trabalha, você não é um cara qualquer que não quer nada. Quando você trabalha, você tem um lugar social de trabalhador, honesto, honrado, né? Então, esse trabalho é o que dignificaria a existência mesmo, né? Ser alguém no mundo é trabalhar. Só que eles falam muito desse trabalho normal também como um trabalho fixo, de salário fixo, né? Para ser alguém, estar ativo, é necessário estar trabalhando, mas é de preferência com carteira assinada, né, que garanta a eles se segurar, como eles mesmos falam. Né? Então, ter mesmo essa segurança. E aí, Stephanie, ela vem falar muito isso, assim, né, de que ela tem o sonho de ser embaixadora de um produto de cabelo, tem o sonho de ser geóloga, tem o sonho de ser youtuber, ela até está com o canal dela, não sei se ela está me assistindo ou não, mas ela está com o canal dela no YouTube, mas embora ela tenha essas pretensões, por assim dizer, ela diz também que precisa de um emprego extra, que é o que segure, que é o emprego normal. E aí pode ser caixa de supermercado, pode ser qualquer tarefa, que no final das contas é esse normal e emprego extra que segura, que é de fato o que vai promover o sustento dela. Os outros, querendo ou não, ela reconhece que é um sonho, né? Está no quesito do sonho. Aí só para trazer que esse trabalho normal está cada dia mais raro no Brasil, né? Que é esse trabalho fixo que eles tanto querem. E aí a população, né? O PNAD e o IBGE mostraram em pesquisa divulgada em 2019 que entre a população jovem, 18 a 24 anos, né? O índice de desemprego é mais que o dobro da média nacional, então é 25,7% das pessoas. Claro que os desempregados estão maiores, né? O índice é maior entre negros e pardos, 65,2%. E fora isso, né, cresceu muito as pessoas que são autônomas, né, trabalham de maneira autônoma, que é 5,2% a mais do que no ano de 2018, que dá 1,2 milhão de pessoas, né, de pessoas. E aí a gente entende que esse é um desdobramento da reforma trabalhista, que trouxe, né, na verdade acirrou a precarização dos direitos e promoveu a uberização da vida. Olha aí o iFood que tinha dominado aqui o vídeo. A uberização da vida, que na verdade finge, né, que é uma questão de empreendedorismo, de você ser um empreendedor e gestor do seu próprio trabalho, como a gente falou aí, que o neoliberalismo, o discurso neoliberalista adora, né, mas que na verdade é mesmo uma forma de não garantir direitos trabalhistas. E aí dentro disso, esses trabalhos normais, esses pequenos empregos que eles trazem, né, não tem remuneração alta e nem status social, e nem é para todo mundo mesmo, porque tem sido, né, cada vez mais raro no contexto brasileiro em que vivemos. E aí a solução para isso, para eles, e para eles não, né, que eles estão, na verdade, reproduzindo o discurso, mas que eles trouxeram muito é se esforçar mais. Você se esforça e aí você consegue chegar lá. Só que dentro de tudo isso, eu fiquei me questionando muito, ele já sabe, a gente conversou muito sobre isso nas orientações, de alguns porquês, do porquê algumas revoltas não aconteciam e eu ficava nessa expectativa de revolta e a gente entendeu muito que essa expectativa de revolta é porque eu estava em uma condição de privilegiada, né? Assim, de acesso a direitos. E eles tinham em sua trajetória de vida uma série de direitos negados, né? E que para quem vive nessa condição, questionar se torna um pouco mais difícil. Tanto por não ter acesso mesmo a esse tipo de discussão, muitas vezes, né? Como também porque é muito difícil. Se você retira a possibilidade de ser a partir do seu próprio esforço, no que você vai crer? Claro que eu não quero dizer com isso que as pessoas pobres, negras, etc., não lutam, elas lutam. Aliás, é quem mais luta, creio eu, né? Mas quando a revolta não acontece porque já se colocou muito sistema para dentro, é muito baseado nesse lugar, do lugar que eles pertencem. Porque você tira a possibilidade de ser pelo seu esforço pessoal, você tira um pouco a crença também na possibilidade de mudança. Né? Já que existe aí toda a questão da alienação e da tentativa de apagar a consciência de classe, e, portanto, luta de classe. Né? Então, seria mesmo a questão de questionar, né, o sistema, seria mesmo um privilégio de raça e de classe, né? Porque no Brasil elas se interseccionam. Então, não se questiona o sistema tão facilmente quando se vive em precariedade econômica, que você trabalha
de manhã cedo até de noite e que tenta estudar também para ascender, e aí nessa você não tem um minuto de lazer, né? Você é só trabalho, trabalho, não tem nem um minuto com a cabeça livre para pensar, né? Só para executar. E aí fica esse questionamento, quando você descortina a face da meritocracia, então não é a partir disso que você vai conseguir ascender, então é a partir do quê? E aí houve, né, toda uma descrença e desesperança. E talvez acreditar no mérito seja uma forma de possibilitar a vida. Fora isso, né, essas pessoas, elas vivem na mira do Estado mesmo, né? E quando você vive na mira do Estado e você é criminalizado, é muito difícil que você afronte, porque você pode morrer. Você pode até falar da luta, mas a luta vai ser alcançada, enfim, vai ser vivida a partir dos corpos dessas pessoas, da morte dessas pessoas. Então não é tão fácil se colocar nesse lugar de quem vai para a linha de frente morrer para lutar, né? Até porque existe todo um sistema que elimina mesmo os que são pessoas não gratas, né? Como eu escrevi na própria tese em relação a isso. E aí, né, tudo isso porque existe uma criminalização que fala que as pessoas, que quanto mais retintas elas forem, homens, moradores de favela, eles são criminosos, né? E tudo isso, né, eu vou trazer para vocês aqui, a polícia, quando extermina essas pessoas, a sociedade aplaude. Diz que está certo, que é isso mesmo, que tem que exterminar, porque quando não extermina, nascem, brotam muito mais criminosos, né? O Atlas da Violência de 2020, na tese, eu trouxe de 2019, né, que na época que eu estava escrevendo foi o que saiu, mas aí depois do já o texto entregue, etc., saiu o Atlas da Violência de 2020, e que trazia que 75,7% das vítimas de homicídio eram pessoas negras, né? Que o homicídio cresceu 11,5% em 10 anos, e embora, né, os não negros, né, no homicídio dos não negros, tenha tido uma queda de 12,9%. A cada 100 mil pessoas, né, 13,9 casos de homicídio estão entre os negros, ou entre os não negros, e 37,8% entre os negros, né? Você vê a diferença absurda entre um e outro. E eu trouxe o recorte de gênero também para mostrar que a maioria dessas pessoas que morrem vítimas de homicídio são homens, né? E, portanto, o homem tem o risco, né, de ser vítima 74%, né, maior do que os brancos. Não é que as mulheres elas não sofram de homicídio, tá? E lá no Atlas mostra a questão do recorte de gênero de mulher. Mas é porque, como eu estava trazendo muito a partir dessa questão do Estado e do Estado eliminar, né? É importante mostrar que o Estado elimina muito mais homens. E eu digo Estado não só pelo braço da polícia, mas também por toda a desigualdade que promove. E aí briga de facções, criminalização das próprias drogas, enfim, né? Promovem a morte de homens, de maioria esmagadora jovem, né? A morte entre os jovens, então, né, é de 55,6%, morte não, homicídio, entre jovens de 15 a 19 anos. E o homicídio, ele foi a principal causa de óbito dos jovens do gênero masculino. Então, pense em qualquer doença, não vai bater o homicídio. O homicídio foi a principal causa de óbito entre os jovens do gênero masculino, né? Para não dizer que não falei da polícia, né? Porque é realmente um braço que mata bastante. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, esse de 2019, mostrou que a cada 10 mortes violentas intencionais, uma foi da polícia. Então, em cada 100 mortes violentas de 2018, intencionais, 11 foram da polícia. De 2017 para 2018, houve aí um aumento de 19,6% de mortes provocadas pela polícia. E aí, como diria Débora, do Movimento Mães de Maio, a gente precisa levar em conta os desaparecidos também, além dos mortos. Os desaparecidos, porque tem a batida policial, eles levam esses jovens e esses jovens nunca mais retornam. Então, eles estão desaparecidos. E não entra para a conta dos mortos aí que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgou. Então, essas diferenças ameaçadoras, elas precisam ser abafadas, contidas, eliminadas. Como se revoltar assim? Né? O direito à revolta não é universal. Então, o que é que, com tudo isso, né, a tese pode trazer de contribuição? Né?
que existe a reprodução do discurso meritocrático, né, que é a base para a projeção de futuro e para a escolarização também. Então, um bom futuro está para todos, mesmo em condições desiguais. Basta se esforçar, fazer o seu, como eles mesmos falam, né? E seguir honrado, porque o importante é você não roubar de ninguém, não tomar de ninguém, enfim. Né? Dentro disso, o que eles esperam é a vida normal mesmo, que é um modo de não se frustrar e nem se ocupar. É um suposto futuro ruim, porque se depende só de você e você não chegou lá, alguma coisa está errada com você. Né? Ascender seria mesmo um plus, que claro seria por causa do seu mérito, do seu esforço pessoal. E além disso, que eu já falei, questionar é privilégio de raça e classe, porque se eu questiono, eu não tomo uma bala no peito. Né? Se uma pessoa que está em outras condições e vive em outros marcadores questiona, ela toma uma bala no peito. Então, o que aqui a tese pretende com isso? Problematizar para construir novas formas de ser e existir. E que se possa pensar que existe vida fora desse sistema. E existe possibilidade de a gente construir novas formas de ser. Portanto, a gente precisa lutar. Né? E só para não desconsiderar, né, como o Li já iniciou, aliás, falando a respeito disso, estamos defendendo, em meio a uma pandemia, né, do Covid-19, que já matou quase 140 mil pessoas, aqui no Brasil, no caso, né? E já temos quase 4,5 milhões de casos. E que dentro de tudo isso, nós temos o ministro da Saúde, que ficou interino tempos e tempos, né? Que é um general, e que ele mesmo se diz leigo na área da saúde. Enquanto essa tese é defendida também, o Pantanal está em chamas, desde julho. A Amazônia apresenta índices recordes de degradação. Né? E o presidente diz que o Brasil está de parabéns em como preserva seu meio ambiente. Além de dizer que a mata é úmida, né? E que não propaga fogo. E o próprio ministro do Meio Ambiente, né, perguntou nas redes sociais: você está sentindo cheiro de fumaça? Claro que não, pois a Amazônia não está queimando novamente. Enquanto a gente defende aqui essa tese, estamos destruindo o meio ambiente. Né? Fora os inúmeros absurdos que são vividos cotidianamente nesse governo. E por isso, ao invés de eu terminar com muito obrigada, eu vou terminar com fora Bolsonaro.